Hoje vamos explorar o estilo da Carolyn Bessette Kennedy, que é minimalista, discreto e absolutamente icônico. Prepare-se para entender por que o estilo dela ainda é referência para muita gente, especialmente para quem gosta de um visual mais neutro, sofisticado e sem esforço. Sem dúvida alguma, a Carolyn foi a it girl definitiva da sua época. Antes mesmo de se tornar uma Kennedy, a Carolyn ela já fazia parte, digamos assim, já era bastante conhecida nos círculos da moda e da alta sociedade de New York. Ela trabalhava como assessora de imprensa para nada mais e nada menos do que a Calvin Klein, onde ajudava a gerenciar a imagem pública e o estilo da marca, o que só ajudou e colaborou mais para ela se consolidar como uma figura de muito impacto dentro da moda. Sua beleza marcante, a sua postura elegante e seu estilo sofisticado e minimalista só colaborou para realmente se tornar a queridinha tanto dos fotógrafos como dos designers. Ela se tornou bem famosa na época ao se casar com John F. Kennedy Jr. em 1996, mas não foi só por causa do casamento de alto perfil que ela se manteve nos holofotes. A Carolyn, ela tinha uma habilidade quase mágica de transformar os looks mais simples, mais minimalistas, mais básicos em looks dignos de uma passarela. Então, bora analisar, destrinchar tudo isso e tentar chegar ao porquê o estilo dela era tão icônico. Primeiro ponto é a paleta de cores neutra e a elegância atemporal. Perceba que a Carolyn, ela estava sempre com tons neutros. Ou era beige, ou era branco, preto, cinza, sabe? Ela sempre estava com essa paleta de cores. E usar essa paleta de cores neutra, isso elimina distrações e permite que você foque no que realmente importa. De repente, usar um batom vermelho, destacar o seu rosto de alguma maneira. Você pode, se você quiser, né? Não era o caso dela, mas você pode, se você quiser, ousar um pouco mais com acessórios, porque ter uma base de peças básicas em tons neutros te ajuda muito a você pegar o pincel e pintar por cima o que você quiser, seja com acessórios, seja com um batom chamativo, seja com uma peça statement, mas você ter essas peças básicas em tons neutros te ajuda muito. Além de essa paleta eliminar distrações, ela também cria uma elegância que atravessa as décadas. Não tem como você olhar para o estilo da Carolyn e pensar, nossa, que coisa ultrapassada, porque uma coisa que funcionava lá nos anos 90 funciona agora e vai funcionar daqui a 10 anos, 20 anos. É uma coisa atemporal e nunca vai morrer. É muito melhor do que você arriscar, jogar o seu dinheiro fora numa tendência passageira agora, que você sabe, no fundo você sabe que não vai durar e que você não vai conseguir usar daqui a 5 anos, porque não vai ter nada a ver. Nos 5 anos estou sendo até generosa, daqui a 1 ano você já não vai conseguir usar. Porque as tendências que a gente compra por impulso, que não são bem pensadas, a gente acaba geralmente jogando dinheiro fora e a peça fica encostada no nosso guarda-roupa. Segundo ponto são as silhuetas limpas e os básicos refinados. Ela adorava slip dresses, inclusive adorava tanto slip dresses que ela casou com um, que inclusive é muito relembrado porque é maravilhoso, é icônico, é totalmente a cara dela, aquela coisa bem chique, sem esforço mesmo. Então, eu com certeza, se eu casar um dia, eu casaria com um vestido muito parecido com dela, porque eu acho slip dresses o auge do elegante, ao mesmo tempo sensual, ao mesmo tempo, sabe, despretensioso. Você tá com os slip dresses, eles trazem isso de, a pessoa parece que não sabe que colocou o vestido, parece às vezes que nem precisa colocar sutiã, porque às vezes tem umas alcinhas tão fininhas que dá a impressão que a pessoa não tá usando sutiã. De repente algumas sim, mas às vezes muitas mulheres não usam com sutiã. E o seu cabelo solto, gente, é uma imagem maravilhosa, mulheres com slip dresses. E ela adorava slip dresses, tanto que casou com um vestido desses. Ela também adorava camisas bem cortadas e vestidos pretos clean. Então, não é que ela simplesmente gostava de básicos, tipo uma camiseta branca ou uma calça jeans qualquer. Não, ela gostava de básicos refinados. E por isso que muitas pessoas não entendem como o estilo dela era tão maravilhoso, sendo que eram peças tão comuns. Nossa, quase encasquei. E é porque ela usava básicos refinados. O slip dress não é a mesma coisa que você comprar um vestido preto normal, de outro tecido, por exemplo, de, sei lá, poliéster, vamos supor. Não é a mesma coisa. Mesmo que ele seja básico, com corte básico, com tecidos como, por exemplo, algodão, com tecidos, por exemplo, de seda, ou cetim, ou linho, isso faz com que o vestido que tenha uma aparência muito mais sofisticada, muito mais elegante. Então,
Não é só a peça em si, mas a qualidade dela, o tecido. A gente precisa aprender. Quem não sabe ainda sobre tecidos, você precisa saber sobre tecidos para comprar as peças da maior qualidade possível com o dinheiro que você tem. Obviamente, seda é um tecido muito caro, nem todo mundo tem acesso. Também a lã também é bastante cara, mas o algodão é bem acessível, o linho é acessível, o cetim é mais acessível também. Então, você optar por peças com maior qualidade vão trazer essa sofisticação para você. Terceiro ponto são as peças essenciais e a reutilização consciente. Curling, assim como qualquer pessoa que tem inteligência na hora de se vestir, o que ela mais valorizava? A qualidade antes do que a quantidade. Embora eu imagino que ela tinha um guarda-roupa bastante grande de peças, ela sempre tinha peças de boa qualidade e, portanto, ela repetia muito as roupas. A gente vê ela usando, às vezes, a mesma calça jeans, ou mesmo calçado, às vezes as mesmas botas, às vezes a mesma blusa, os mesmos casacos, os mesmos sobretudos, porque é isso que te torna, até mesmo óculos ela repetia muitas vezes, porque é isso que te torna estiloso. As pessoas acham, mas se eu repetir as pessoas vão perceber, vão achar que não tem um estilo. Gente, é justamente você repetir as roupas o que te torna estilosa. Quarto ponto, eu acho que é o quarto ponto, é o artwear com personalidade. Ela sempre usava casacos que chamavam um pouco mais atenção que o resto da roupa, que já eram casacos um pouco mais statement. Como usar casacos realmente bem grandes, tanto em tons como caramelo, ou de repente, mesmo em animal print, ela tinha um casaco de oncinha, que era a coisa mais maravilhosa do mundo, e ela usava com calça jeans. Porque o que era para chamar atenção era o casaco. Tem que ter esse equilíbrio. Se você usa um casaco de oncinha com uma outra peça que chama muita atenção, então vai ficar uma coisa confusa, misturada, e você não vai poder prestar atenção em uma coisa direito. Quando, por exemplo, uma pessoa que realmente é estilosa, que nem a Caroline, ela sabia da importância de se eu estou exagerando uma coisa, então vou deixar equilibrado usando com uma coisa que não chame tanto atenção. Então, ela fazia isso com maestria. Quinto ponto que a gente sabe é que ela usava acessórios mínimos, bem minimalistas. Às vezes ela tava com o look todo maravilhoso, perfeito e sem nenhum acessório. E o que ela usava mais era realmente os óculos, né? Óculos de sol meio oval que ela tinha. E as headband, acho que chama, headband, que eu tenho uma branca. Cara, isso eram duas coisas, assinatura do estilo dela. Ela usava bastante headbands e óculos. O mesmo óculos. Ela tava, sempre que ela saía, ela tava praticamente sempre com o mesmo óculos de sol. Acredito que de todos os pontos que eu falei até agora, uma das únicas coisas que eu faria diferente dela seria justamente a questão dos acessórios. Que fazia total sentido com ela, com a personalidade dela, com o estilo de vida dela, tudo mais. Só que eu gosto bastante de acessório. Então, eu gosto, por exemplo, se eu pegar um look todo com peças bem neutras, com básicos essenciais, eu vou querer colocar acessórios pra realmente equilibrar isso e não ficar uma coisa tão, sabe, chata, sabe? E na questão tanto do cabelo como da maquiagem, era a mesma coisa. Era aquela coisa mais ao natural, mais minimalista mesmo. O cabelo, ela quase sempre deixava secar ao natural. Ela tava com o cabelo sempre solto. Não parecia que ela fazia nem... gente, não lembro como fala. Como fala aquilo que passa pra deixar o cabelo liso? Chapinha. Nossa! Poxa vida! Não parecia que ela fazia nem chapinha, nem fazia nada demais. Não fazia babyliss. Nunca vi ela com cabelo com babyliss na vida. Talvez tenha alguma foto, mas nunca vi. A beleza da maquiagem também, gente, muito simples. Se você olha fotos dela, pouquíssima coisa ela usa. Obviamente ela devia usar base, corretivo, pra colocar em certos lugares. De repente, acho que ela nem blush, nunca vi ela com... Se ela usava bem pouco. Talvez um pouquinho de iluminador, às vezes um pouquinho de sombra no olho, talvez máscara de cílio e até aí vai. Bom, pra resumir, vou resumir bem rapidinho aqui pra você entender quais são os pontos principais, mais importantes pra você poder copiar um pouco, se inspirar no estilo dela. Primeiro, neutros pensados. Tem que ser neutros bem pensados, bem escolhidos. Segundo ponto, silhuetas limpas. Nada de silhuetas muito diferentonas. Isso não fazia parte do estilo dela. Terceiro, básicos chave.
sabe? Ter uma boa camisa branca, uma boa calça jeans, isso era essencial para ela. Quarto ponto, casacos statement, né? Casacos que chamem um pouco mais de atenção, pode ser de oncinha, pode ser com estampado um pouco diferente, isso era muito a cara dela. Quinto ponto, acessórios discretos. Isso não é que você tem que seguir todos esses pontos. Eu, por exemplo, uma coisa que eu faria diferente do estilo dela seria acessórios. Como eu falei, acessórios eu gosto de usar mais. Então, também pode ser o seu caso. Sexto ponto, repetição inteligente. Não tem nada de errado, como eu falei, em repetir roupa. Você, na verdade, deve repetir roupas. Sempre que puder, repita suas roupas para deixar claro qual é o seu estilo para o mundo. E por último, beleza natural, que também é uma coisa que eu gosto dependendo do dia. Às vezes eu gosto mais de um delineador mais marcado, com um batom bem marcado. Então, isso também varia, né? De pessoa para pessoa, de momento. Travou, gente. Eu tava gravando e travou do nada. Como eu falei, a beleza natural também varia de pessoa para pessoa, do gosto, de momento para momento, enfim. Eu não sei o que deu de ouvir, né? Porque travou no meio, nem me avisou nada. Enfim, e é isso. É isso que torna, assim, o estilo da Carolyn tão icônico. Como você pode ver, são coisas super, mega simples de você seguir, de você se inspirar no estilo dela, porque é bem comum, é bem... Não comum, mas assim... São peças que a gente já conhece, que a gente conhece desde, assim, nossa vida toda a gente conhece essas peças. Antes de você sair comprando roupas assim só pra ter um estilo parecido com o dela, compre peças que sejam de boa qualidade. Olhe qual é a composição, é algodão, é poliéster. Olhe isso é muito importante, porque senão você não vai ter um estilo parecido com o dela. Então, é isso. Se vocês gostam desse tipo de análise, não se esqueçam de, obviamente, curtir, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo de qual outra pessoa, celebridade, enfim, modelo, o que for. Modelo também é celebridade, no caso, né? Que vocês gostariam que eu fizesse uma análise desse tipo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!